comum ignorarmos os nossos pensamentos, porque com eles vêm assuntos difíceis de abordar e sentimentos difíceis de encarar. Os pensamentos olham-nos fixamente nos olhos e, com seu ser transparente, expõem os nossos medos e inseguranças. E o quanto isso é desconfortável, claramente não está escrito. Então, para evitar esse desconforto todo, nos submetemos a uma busca desenfreada por estímulos, seja por intermédio de um scroll infinito pelas redes sociais, músicas ou até mesmo conversas forçadas. A respeito desta situação, fez-se um estudo. Paulo Antônio, parte de um grupo de indivíduos submetidos a um experimento em que tinham de ficar sentados por 15 minutos sem fazer absolutamente nada. Em contrapartida, tinham como opção apertar um botão que lhes desse um leve choque elétrico. Levar um choque elétrico é desconfortável, mas para muitos dos participantes, principalmente do sexo masculino, era mais fácil levar um choque elétrico a ser privado de estímulos externos. Dos 42 participantes, quase metade apertou o botão pelo menos uma vez, mesmo já tendo levado o choque anteriormente. E o nosso amigo Paulo Antônio chegou a apertar o botão 190 vezes. Isso mostra que, para Paulo Antônio, é mais fácil levar uma descarga elétrica a se isolar com seus próprios pensamentos. Com o famoso experimento publicado na revista Science, concluiu-se que muita gente prefere fazer qualquer coisa a não fazer nada, mesmo que isso signifique fazer coisas negativas. No ano de 2025, Esperança, um adolescente de 17 anos, com uma vida aparentemente estável, aparentemente porque na verdade a instabilidade estava na relação quebrada que ele tinha com os seus pensamentos. Durante muito tempo, Esperança enxergava sufocar os pensamentos com outras atividades como uma solução perfeita. Porém, como nem sempre fugir à solução, chegaram os dias de acerto de conta. O que seria apenas uma noite de domingo com pensamentos difíceis tornou-se numa semana de acusações em que Esperança era o réu, os pensamentos o acusador, ou acusadores digo, e a consciência era a juíza. E adivinham só qual foi a sentença? Esperança foi condenado a uma série de crises existenciais e sem direito à liberdade condicional. Por quê? Porque na verdade a penitenciária era a própria mente. Durante o dia, Esperança se enchia de atividades, muitas delas banais, porém, quando o sol se punha e a noite ganhasse espaço, começava a contagem regressiva para o início do cumprimento da sentença. Era impossível dormir sem questionar a própria existência. Com a história da Esperança, surgiu em mim a ideia de que algumas vezes, com a mente totalmente despida da persona, ou seja, da máscara social, é necessário nos submetermos a reflexões profundas e questionando a nossa própria essência. E com isso, eu tenho algumas perguntas para ti. Quem tu és, afinal de contas? Serás tu um ser moldado pelos desejos alheios? O que é que estás a fazer com a tua vida? Estás a viver sonhos vendidos ou sonhos realmente sonhados? São perguntas complexas e quando eu me fiz as mesmas perguntas, eu cheguei à conclusão de que as respostas estão incompletas, porque parte das respostas estão no posicionamento que eu vou adotando a cada dia em relação à própria existência. E meditando um pouco sobre todo o conteúdo exposto cá, é necessário que a gente aprenda a surfar nas ondas de pensamentos, porque quando ignorarmos, eles se acumulam, e quando se rebelam em forma de tsunami, e claramente seremos afagados na sua imensidão. É também importante enxergarmos-nos como seres humanos, porque na verdade seres humanos são o perfeito equilíbrio entre alegria e tristeza, mediocridade e coragem, inteligência e tolice, razão e crenças, e seres humanos na verdade são o equilíbrio perfeito entre altos e baixos. É importante vermos-nos como tal. Algumas vezes se isolar do mundo externo e procurar abrigo no mundo interno, ou seja, na mente, e ter como companhia apenas os pensamentos, é uma convivência difícil, porém necessária. E para terminarmos com um choque de realidade, eu quero aqui mencionar que aprender a conviver com os pensamentos não te garante uma vida mais feliz,
mas garanta-te uma vida mais consciente. Isso importa. You never really